Antes de começar a pregar, eu queria perguntar para vocês: será que vocês sabem quem que é o Espírito Santo? Queria perguntar para vocês se vocês sabem qual que é o chamado de vocês. Peço para a igreja se assentar, né? E queria que a igreja abrisse a Bíblia em João 14:16. João 14:16 diz assim: mas quem achou, diz amém. Quem não achou, lê. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará. É o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, pois não o vê e não o conhece, mas vocês o conhecem bem, pois Ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. Não os deixarei órfãos. Essa mensagem que Jesus deixou para os seus discípulos era num tempo antes da crucificação. E Jesus, ele predizia muito a sua morte. Jesus, ele falava muito da sua volta ao Pai. E os discípulos, eles estavam aflitos. Os discípulos, eles ficavam se questionando por que Jesus, ele vai voltar. Ele é Deus, ele é o Messias, ele é prometido. Só que eles não sabem que Jesus também é humano. Os discípulos, eles dependiam totalmente de Jesus. E também João 16:7 diz bem assim: mas na verdade é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o encorajador não virá. Se eu for, eu enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o mundo se recusou em crer em mim. Da justiça, porque eu voltarei ao Pai, e não me verão mais. Do juízo, porque o governante deste mundo já foi condenado. Há tantas coisas que ainda quero lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá toda a verdade. Não falará por si mesmos, mas ele dirá o que ouviu e eles anunciará o que ainda está para acontecer. Paulo fala em Efésios, deixa eu só achar. Enquanto eu procuro, vocês também procuram. Paulo fala em Efésios 13, bem assim: agora vocês também ouvirão a verdade de boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. Vocês todos daqui têm o Espírito Santo. Vocês, crianças, têm o Espírito Santo. O Espírito Santo se manifestará na vida de todos. O Espírito Santo se manifestará na vida da minha geração, na geração antiga e na geração que ainda virá. A gente pode ver que o Espírito Santo, ele nos proporciona diversas coisas. Dons do Espírito Santo, que seja profetizar, dons de sinais, dons de falar em línguas estranhas e fruto do Espírito, que seria como, por exemplo, obediência, domínio próprio, seria a gratidão. E tudo isso o Espírito Santo nos proporciona. O Espírito Santo é nossa fonte de energia. Nós temos que entender que essa luz que transborda sobre essa geração que cantou aqui, sobre essa geração que está pregando, como a tia Marcinha, o tio Michel, como a Kelly, o pastor Márcio, que prega todo domingo aqui, não é eles, mas é o Espírito Santo que não fornece a luz, o Espírito Santo que é nossa energia. A luz nunca vem da gente, é o Espírito Santo que faz a gente refletir no meio da escuridão. Eu tenho certeza que a minha geração irá refletir luz nas escuridões. A minha geração irá profetizar. A minha geração irá trazer muitas crianças, muitos adultos de volta a Cristo. Inclusive, a Bíblia fala que é para a gente diminuir e Deus crescer. Muitas pessoas podem pensar que o Espírito Santo ele só se revela para adultos. Eu pensei nisso, porque eu clamava ao Espírito Santo para que eu fosse batizado no Espírito Santo, mas eu estava esquecendo uma coisa. Jeremias 29:13 fala bem assim:
buscar-me-eis e me achareis, mas para você me buscar, você teria que ser com todo o coração. Para você profetizar, para você cantar, para você quebrantar os pés de Deus, você tem que ser com todo o coração. Não é para ficar com choro momentâneo, não é para ficar com uma adoração que é só naquele momento. Tem que adorar, tem que ajoelhar, tem que ficar orando por mais de 20 minutos para que o Espírito Santo desça na vida de vocês. A gente pode perceber, eu criei uma analogia que o Espírito Santo é o nosso tesouro e a gente fosse como os piratas. A gente tem que ir atrás do tesouro. A gente tem um mapa que fala como ir atrás do tesouro. O tesouro nos proporciona a vida eterna. Mas a gente não pode ficar aqui sentado no sofá vendo Netflix, ficar vendo YouTube, ficar vendo outras pessoas, ficar invejando a vida das pessoas por meio de TikTok, Instagram. A gente tem que ir atrás do tesouro. Eu queria falar algo aqui para vocês que eu tirei, que o Espírito Santo também é humano. A gente pode entristecer ele, a gente pode blasfemar contra ele, a gente pode mentir para ele. Ele é um humano, ele não é uma força. Jesus nunca chama ele de isto, sempre chama ele, e é E com E maiúsculo, né? Mas só que ele também é divino, ele é todo poderoso, ele está desde o princípio. A gente pode ver em Gênesis 1, que fala que Deus mandou o seu Espírito Santo para sobrevoar pelaquela água e houve vida. O Espírito Santo nos dá vida, o Espírito Santo é vida, o Espírito Santo nos dá princípio de vida, o Espírito Santo nos dá propósito. E eu queria falar que a minha experiência com o Espírito Santo é como toda criança, a gente tem amizades que são má influências, tem amizades que nos trazem para o pecado. E eu seguia essas má influências, eu fazia totalmente contra o Salmos 1. Eu ficava ouvindo música mundana, eu ficava falando palavrão, eu fazia muita coisa. E coisa que eu me envergonho, né? E até que chegou um dia no seminário do Espírito Santo, onde estava falando sobre o Espírito Santo. O anfitrião, que é o Samuel Wagner, ele estava falando sobre o Espírito Santo. Ele estava falando qual que é o sentido, o que o Espírito Santo nos dá propósito. E até que no final ele chamou o povo para frente, ele chamou o pessoal para frente naquela reunião que estava participando. Eu fui com fé, acreditei que eu poderia ser batizado no Espírito Santo. Para quem não sabe, eu orei por mais de 1 ano para ser batizado no Espírito Santo, mas eu esqueci de pedir com todo o coração, eu esqueci de ser com sinceridade. E lá, eu fiquei no meio de multidões, eu fiquei no meio de várias pessoas, e meu pai orou silenciosamente bem assim: Deus, o meu filho é tão pequeno no meio de várias pessoas, o meu filho é tão pequeno no meio de gigantes, será que o pastor Saulo irá achar ele? E mesmo a gente sendo pequeno na visão dos outros, mesmo a gente sendo improvável na visão do mundo, Deus nos dá propósito, Deus nos acha. Não sei se você sabe, mas Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Me embolei. E o pastor Saulo, incrivelmente, ele pegou nas minhas mãos, ele pegou nos meus braços e eu subi no altar. Eu subi triste. Mas eu subi chorando. Não sei se vocês sabem, mas o Espírito Santo, ele age por meio de gemidos. Ele age por meio de gemidos inexpressíveis. O Espírito Santo, ele age por meio de silêncio, por meio de choros, por meio de lágrimas. E lá, eu senti a presença do Espírito Santo, eu já estava sentindo. E o pastor Samuel Wagner, ele disse bem assim: eu não irei perder meu filho para celular nem para videogame. O que Deus queria falar comigo era que a gente não pode perder ele. Deus queria falar que a gente é propriedade dele e ele quer a gente por inteiro. Deus quer vocês por inteiro. Deus não quer que vocês fiquem deixando ele por 50% e deixando o TikTok, deixando o Instagram no outro por cento. Deus não quer que vocês fiquem orando e no próximo momento fiquem falando palavrão, fiquem pecando. Porque a gente tem que ter certeza que Deus é o nosso centro das atenções.
Jesus é Messias. Jesus é o Messias, ele é prometido. E lá eu percebi que Deus, ele nos entende. Deus, ele nos chama para adorar. Deus tem um chamado para todos vocês para adorar. Não importa se você tem 10, se você tem 15, se você tem 20, se você tem 30 anos, Deus tem propósito de adoração. Deus tem propósito de vida para vocês. A idade não entra no governo dos céus. A idade não irá te impedir. A coluna não irá te impedir. A velhice não irá te impedir. Agora, vocês que são adultos, eu quero que vocês ajudem o filho de vocês. Que vocês participem da rotina deles. Que vocês influenciem a ele a orar, a ler a Bíblia. Porque nós vemos muitos exemplos de filhos que se negaram, que saíram da porta dos pais para pecar, mesmo sabendo que os pais são umas pessoas que nos ajudam. Por exemplo, Davi, acho que é Salmos 1, Salmos 2 ou 3, e fala bem assim, calma, deixa eu só achar. Pode ir dando glória a Deus enquanto eu acho aqui, tá? Salmos 3, na verdade, né? Que fala de Davi quando fugia de seu filho, Absalão. E a gente pode ver que foi falta de discernimento de Davi, falta de autoridade, falta de reverência, porque ele não ensinou os filhos o caminho certo. E a gente tem que guiar nossos filhos para o caminho certo, como o Espírito Santo guia a gente. E também eu queria contar aqui que a glória é maior do que o pecado. O Espírito Santo nos proporciona a glória. Por exemplo, Davi. Davi, ele era uma pessoa que era improvável. Era um menino que era odiado no seu lar. Quando Samuel chamou os filhos, quando Samuel chamou as pessoas que moravam naquele lar, Jessé, ele não chamou Davi. Jessé, ele não chamou Davi porque Samuel queria dar uma profecia. E Samuel chamou só os filhos altos. Os filhos que têm aparência bonita, mas deixa eu te contar, Deus não liga para a aparência. Deus, ele liga para o coração. A Bíblia fala que o coração de Davi era como o de leão, e seu coração era como o de Deus. Também a gente pode ver Paulo, ele estava em pecado. Paulo, ele blasfemava, ele seguia a igreja, ele matava os cristãos, os que adoravam a Jesus. Mas a caminho de uma cidade, eu esqueci, Damasco, ele estava com seus amigos, e até que ele sentiu a glória de Deus, ele sentiu a glória de Jesus. E a glória de Jesus era tão grande que ele ficou cego. A glória de Jesus é tão resplandecente que ele ficou cego. E o que eu quero falar para vocês, o que eu quero transmitir para vocês, é que o Espírito Santo tem que ser a nossa fonte de energia. Nós temos que encher da luz que o Espírito Santo nos proporciona. Nós temos que achar esse tesouro que nos proporciona tantas coisas. E com essa palavra que eu acabei de dar, eu não sou nenhum pastor, eu só fui preparado. Eu queria agradecer a todos pela presença, por ter visto a minha apresentação aqui, a minha pregação, minha primeira pregação, né? Agradeço a vocês a ter prestado atenção em mim, ter confiado em mim. E eu queria chamar a pastora Márcia, que ela vai dar uma palavra de Deus para vocês. Eu confio que muitas pessoas vão se encher do Espírito Santo. Amém. Aplauda Jesus pela vida do nosso pregador. Já aqui aos meus diáconos para trazer meu microfone.